amados, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Santos, sou mãe de 3 e confeiteira. E no vídeo de hoje eu vou gravar nossa rotina de produção. Os meninos já foram para a escola e eu e meu esposo nós vamos fazer mini bolos no pote, tá? Sabor maravilhoso de leite ninho com doce de banana e também doce de leite. E eu vou passar para vocês a receita completa com todos os detalhes. E antes de começar a receita, para você que é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp. São mais de 50 grupos e lá nós trocamos receitas, dicas e nos ajudamos, né? Pra gente sempre estar crescendo. Então, gente, nós vamos começar a receita, lembrando que tá na descrição do vídeo com todas as informações da receita completa, inclusive com os preços, tá? Que eu pago aqui na minha cidade e o custo. E no final do vídeo eu também vou mostrar para vocês, né, a minha planilha de precificação com o custo e também sugestão de preço, lembrando que cada pessoa tem que fazer a sua. Então, vamos começar a nossa receita. Amados, então eu vou começar fazendo o primeiro recheio, que é o meu brigadeiro de leite ninho, e eu vou fazer apenas uma receita, tá? Então eu vou colocar aqui na panela uma caixinha de leite condensado, eu tô usando essa da marca C1000, e ele tem 8% de gordura, e ele deixa o nosso brigadeiro bem cremoso, tá? Então uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também 4 colheres de sopa de leite ninho. E antes de acrescentar os outros ingredientes, eu vou misturar muito bem o leite ninho aqui no leite condensado, tá? Vou dissolver para eu ter um brigadeiro bem lisinho, gente, sem aquelas pelotinhas, tá? Do leite ninho. Então eu vou dissolver aqui muito bem. Prontinho, gente, e ficando assim, agora eu vou acrescentar o chocolate branco, 50 gramas de chocolate branco. Lembrando que é chocolate nobre e eu estou usando da marca Melkin, tá? E agora, por último, nós vamos acrescentar o creme de leite. Eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. Também estou usando da marca C1000, gente, e ele tem 20% de gordura. Aqui na caixinha, gente, 20% de gordura. E agora, antes de começar a cozinhar o brigadeiro, eu vou voltar a misturar muito bem todos os ingredientes. Prontinho. E agora é só começar a cozinhar. Eu vou acender o fogo, vou começar cozinhando ele em fogo médio. E assim que ele levantar a fervura, eu vou baixar o fogo, tá? E finalizar ele em fogo baixo e lentamente, para ele ficar bem brilhoso, cremoso e sem nenhum gruminho, tá, gente? E aqui a gente tem que mexer sempre até finalizar, para ele não grudar no fundo da panela, tá? De preferência com uma espátula de silicone, que vai pegar todo o fundo da panela e aí vai evitar também de dar os gruminhos. E vai demorar em torno aí de 10 a 12 minutinhos, mas isso vai depender da marca do leite condensado que você tá usando. Se for um leite condensado mais ralo, vai demorar um tempo maior. Se for um pouco mais consistente, demora menos, né? E também a espessura da panela conta muito. Então esse tempo ele pode variar, mas aqui eu consigo cozinhar ele em torno aí de 10 a 12 minutinhos. E eu vou mostrar para vocês o ponto desse brigadeiro, tá? Para recheio. E, inclusive, gente, ele fica bem cremoso, né? Como eu disse, mais consistente e ele serve até para bolos de aniversário, tá? E ele não vaza aí do nosso bolinho. Aqui, amados, com 6 minutos, tá? Ele já começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo e finalizar esse brigadeiro em fogo baixo. Vai em torno aqui de mais uns 3, 4 minutinhos
mas eu vou mostrar o ponto aqui no final para vocês, amados. E depois de ter cozinhado aqui por mais uns 4 minutinhos, tá? Ele chega nesse ponto aqui, ele começa a soltar ali do fundo da panela. A gente consegue ver também o ponto aqui da espátula, que ele cai em blocos da espátula. E também quando a gente pega, né, o brigadeiro e joga sobre o próprio brigadeiro, ele faz aqueles montinhos ali que demoram a se desfazer, tá? Então esse aqui é o ponto do brigadeiro para recheio, que ele não vai vazar do seu bolo, tá? Mas daí, se você quiser ele mais cremosinho, é só deixar ele uns 2 minutinhos a menos aqui, ou se quiser pode acrescentar creme de leite aqui no final, aí seria em torno de meia caixinha de creme de leite, tá? Então eu vou desligar aqui o fogo e vou passar esse brigadeiro para um refratário, vou mostrar para vocês. Então, amados, agora é só despejar aqui em um prato e deixar esse brigadeiro esfriando totalmente antes de usar, tá? Eu vou colocar um plástico aqui sobre o brigadeiro em contato mesmo, para ele não criar aquela película em cima, aquela nata. Então, vou colocar um plástico em contato e deixar ele esfriando totalmente antes de usar. Amados, e agora eu vou começar a fazer o segundo recheio, que é o nosso brigadeiro de doce de leite. Vou colocar aqui na panela também uma caixinha de leite condensado, da marca Semil, com 8% de gordura. 200 gramas de doce de leite, eu tô usando esse aqui da marca Itambé, que é um doce de leite maravilhoso, mas se você quiser pode cozinhar a latinha de leite moça na panela de pressão por mais ou menos 40 a 50 minutinhos. Tem as instruções para fazer esse doce de leite lá na embalagem, tá? Do leite moça, e aí também serve para fazer aqui o nosso brigadeiro de doce de leite. Aqui eu vou usar 200 gramas, ou seja, meia latinha desse doce de leite já é o suficiente. Eu já vi receitas que vão uma latinha, né, 400 gramas de doce de leite, mas eu acho que fica muito doce e também não tem necessidade, gente. Essa quantidade aqui de doce de leite já deixa bem gostoso, com sabor bem intenso de doce de leite, tá? Bem cremoso também, então eu gosto de fazer dessa forma aqui. Lembrando que as quantidades vão estar aí na descrição do vídeo para vocês. E agora, antes de acrescentar o nosso creme de leite, que é o último ingrediente, eu vou misturar muito bem o leite condensado com o meu doce de leite. Prontinho, gente, e assim ficou, né, o leite condensado e o doce de leite. E agora, por último, eu vou acrescentar o nosso creme de leite, também da marca Semil, com 20% de gordura. Prontinho, gente, então aqui eu acrescentei 200 gramas de creme de leite, vou voltar a misturar. E daí é só começar a cozinhar esse brigadeiro. Começo também em fogo médio, tá? E assim que levanta a fervura, eu abaixo o fogo e finalizo o brigadeiro lentamente, para ter um brigadeiro bem lisinho, cremoso, tá? E sem aqueles gruminhos. Então aqui eu já vou começar a cozinhar e ele vai demorar em torno aí de 12 a 15 minutos. Ele vai demorar um pouco mais do que o brigadeiro anterior, mas chega na mesma consistência e cremosidade, tá, gente? Fica perfeito. Então, amados, aqui com 8, 9 minutinhos, o brigadeiro já começou a levantar algumas bolhas, né? Então, começou a ferver. E eu vou continuar cozinhando ele até chegar naquele ponto mais consistente para recheio, tá? Para ele ficar bem cremoso. E depois de ter cozinhado por mais 5 minutinhos, tá? Em fogo baixo, abaixei o fogo para terminar de cozinhar lentamente. O nosso brigadeiro de doce de leite chega nessa consistência aqui.
mesmo ponto, né, do brigadeiro de leite ninho, e a gente olha o ponto aqui pela espátula, né, quando ele cai em blocos, ou faz aqueles montinhos ali que demoram a se desfazer. Esse aqui é o ponto do nosso brigadeiro de doce de leite, e olha que maravilha, gente, esse recheio fica maravilhoso, e com 200 gramas de doce de leite a gente consegue fazer quase 1 quilo, né, de brigadeiro de doce de leite. Meus clientes, eles adoram esse brigadeiro. E é claro, né, gente, a gente tem que informar para o cliente que não é doce de leite puro, que ele é um brigadeiro de doce de leite, tá? E fica maravilhoso. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou despejar em um refratário e cobrir com plástico em contato e deixar esfriando totalmente antes da gente usar. Gente, olha o brilho e a cremosidade desse brigadeiro, gente, fica perfeito. E agora é só cobrir com plástico em contato e deixar ele esfriando totalmente antes de usar. Amados, então, né, os nossos 2 recheios já estão prontos. Eu vou fazer agora o doce de banana. Meu esposo, ele vai lavar essa panela aqui. E enquanto eu estava fazendo os recheios, ele já pesou os ingredientes da massa, tá? E a gente vai fazer o doce de banana e depois já vai fazer a nossa massa base aerada. Gente, agora para finalizar os recheios, né, eu vou fazer o doce de banana. Então eu vou colocar aqui 1 xícara de açúcar cristal na panela, que dá em torno de 240 gramas de açúcar. E vou acender o fogo e deixar em fogo médio, tá? Até esse açúcar derreter e começar a caramelizar e dar aquele tom de caramelo, porque daí eu vou acrescentar água e fazer tipo uma calda de pudim primeiro, tá? Então, vou deixar aqui o açúcar derretendo e chegar no tom que eu quero. Então, amados, aqui, ó, já chegou na cor que eu quero, um tom de caramelo bem bonito. E eu vou acrescentar água. Para acrescentar água, a gente tem que ter muito cuidado porque vai espirrar um pouco, tá? Então, para cada xícara de açúcar, eu uso meia xícara de água. Já vou acrescentar a água toda, misturar, deixar desfazer os torrões que vão se formar agora e depois a gente dá continuidade à receita. Prontinho, amados, e olha só como que fica, né, um bloco de açúcar depois que eu acrescento a água. E agora é só a gente deixar fervendo até essa calda engrossar e desfazer todo esse bloco de açúcar aqui. Prontinho, e quando a calda chegar nesse ponto aqui, ó, gente, nós vamos acrescentar as bananas picadas, tá? Em rodelas. Aqui eu tenho 2 bananas médias que pesaram em torno de 160 gramas, ou seja, 80 gramas cada uma, tá? Esse peso aí já sem a casca, só as rodelinhas mesmo. E aí a gente vai misturar a banana aqui no nosso caramelo, na nossa calda de caramelo, e deixar ela cozinhando por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. Daí eu volto aqui para mostrar para vocês como que fica esse doce de banana. E, amados, depois de 5 minutinhos cozinhando em fogo baixo, as bananas vão ficar dessa forma aqui, tá? Do jeito que eu quero em pedacinhos, eu não quero que fique aquele doce de colher. E daí, se você quiser, pode deixar cozinhando mais, ou depois que o doce estiver pronto, você pode passar no processador. Mas eu prefiro dessa forma aqui, que fica mais gostoso, tá? E daí agora eu vou desligar o fogo, transferir o meu doce para um refratário. E daí nós vamos começar a fazer a nossa massa base aerada para fazer esses bolinhos no pote, né? Maravilhosos.
Então, amados, aqui eu tenho meu brigadeiro de leite ninho, brigadeiro de doce de leite e o doce de banana já esfriando, né? E agora eu vou começar a fazer a minha massa base aerada. Vou precisar de uma batedeira, pode ser a planetária ou a de mão que dá certo também. E eu vou usar essa forminha retangular, ela tem 20 por 15 por 10 de altura. E eu vou fazer meia receita da minha massa base aerada, tá? Essa meia receita, ela vai vir até a metade aqui da forma, ela não chega no topo. Se você quiser uma massa mais alta, né, você pode aumentar a receita, mas eu não indico, tá? É melhor você fazer duas massas separadas, mais baixinhas, porque assim ela vai assar melhor. E aqui eu já separei a batedeira, meu esposo já tinha pesado os ingredientes da massa base aerada, vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que esses ingredientes vão estar todos aí na descrição do vídeo. Então, para fazer meia receita, eu vou precisar de 3 ovos em temperatura ambiente. É importante que esteja em temperatura ambiente, tá? Para fazer essa massa base aerada. 150 gramas de açúcar cristal, 150 ml de leite também em temperatura ambiente, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e 7 gramas de fermento em pó químico, tá? E agora, durante o processo da massa, eu vou falando mais detalhes sobre essa massa com vocês. Vou colocar aqui no bol da batedeira os ovos, são 3 ovos em temperatura ambiente. Como eu disse, é importante que eles estejam em temperatura ambiente para a gente conseguir uma espuma bem volumosa, tá? Com o açúcar. Então, vou acrescentar aqui o açúcar também. Se os ovos estiverem gelados, eles não espumam tão bem quanto, né, os ovos em temperatura ambiente. Então, é importante que você retire ele da geladeira uns 30, 40 minutos antes de começar a fazer a sua receita, tá? E aqui com esses 2 ingredientes, eu vou bater por exatos 10 minutinhos em velocidade média. Prontinho, amados, depois de 10 minutinhos batendo em velocidade média, vai ficar nessa consistência aqui, tá? Uma espuminha bem clarinha e volumosa. E agora nós vamos acrescentar o líquido da receita, que é o leite. Então, eu vou voltar a bater em velocidade baixa, vou acrescentar o leite e já desligo a batedeira. Eu não deixo esse leite batendo aqui por muito tempo, tá? E tem muita gente que me pergunta se nessa receita não vai óleo nem margarina e o porquê. Estou fazendo uma massa base, né, aerada pelo método espumoso, que é uma massa muito parecida com o pão de ló. O pão de ló, ele vai ovos, açúcar e farinha. Aqui a gente acrescenta leite, né, para trazer mais umidade para essa massa e o fermento para ajudar essa massa a crescer, tá? Então, por isso que a gente não vai acrescentar nem óleo, nem margarina, porque é uma massa feita pelo método espumoso, muito parecido com o pão de ló. Uma das características dessa massa é que ela fica super fofinha, é uma massa mais neutra, por isso eu não indico ela para bolos caseiros, somente para bolos recheados, tá? E é uma massa, gente, que ela absorve muito bem a caldinha sem ficar encharcada, então ela é perfeita para esse tipo de bolo. Mas mesmo assim, se você quiser acrescentar um pouquinho de óleo ou margarina, você acrescenta 1 colher de sopa de óleo aqui no leite, ou 1 colher de sopa de margarina e derrete essa margarina, tá? Leva ao micro-ondas, espere esfriar e depois você vem e acrescenta aqui na sua massa. Mas aqui no canal eu tenho a minha massa base feita com óleo, tenho a massa base amanteigada e vou ensinar para vocês a massa base mista, que é com óleo e manteiga, tá? E vocês podem usar essas outras receitas caso vocês queiram. Então, vou dar prosseguimento, vou acrescentar o leite, lembrando que é em velocidade baixa. E assim que terminar, eu já desligo a batedeira e não deixo esse leite batendo. Prontinho, gente, é bem rapidinho, não vai nem 5 segundos, né? E agora nós vamos finalizar a massa acrescentando os secos, que é a farinha e o fermento. E eu vou fazer essa etapa à mão, misturando com a ajuda de um fouet. Amados, e agora para finalizar a massa,
eu vou acrescentar a farinha de trigo, vou peneirando essa farinha e vou acrescentando aos poucos, tá? Pra gente não perder aqui o ar da massa. Então, vou acrescentando de 2 em 2 colheres. Vou peneirar a farinha. E agora, com a ajuda de um fouet, eu vou misturando levemente essa massa de baixo para cima até incorporar toda a farinha. E daí eu vou repetir esse processo até acabar toda a farinha. Amados, e agora que eu já acrescentei toda a farinha, para finalizar, eu vou acrescentar o fermento em pó químico, torno a misturar e a minha massa base aerada já está pronta. E com a minha forminha aqui já untada, que eu tinha mostrado para vocês, agora eu vou despejar a minha massa. O forno, gente, já está pré-aquecido, tá? 180 graus. Para essa massa aqui, o forno precisa já estar pré-aquecido, porque ela não pode ficar esperando. Já que essa massa, além da fermentação química, né, que é através do fermento químico, ela também tem a fermentação mecânica, que é através das claras. Então, se essas claras perderem esse ar, né, que deixa essa massa bem aerada, a massa ela não fica fofinha. Então, por isso que ela não pode ficar esperando sobre a bancada, como, por exemplo, eu deixo a minha massa base feita com óleo, né, pelo método simples esperando. Então, fica essa dica aí para vocês. Lembrando que está sendo pré-aquecido o forno a 180 graus. E aqui está a nossa massa. Ela tá um pouquinho para baixo da marca da metade, né, da forminha. Essa massa, ela não cresce muito, tá? Vai crescer aqui no máximo um dedinho para cima, ou seja, vai chegar na metade da forminha e ficar com uma altura de mais ou menos 6 centímetros, tá? Então, agora eu vou levar ela para assar, vou deixar ela esfriando totalmente e volto pra gente montar esses bolinhos maravilhosos. Então, amados, aqui eu estou com a minha massa já assada, uma massa super fofinha. E agora eu vou cortar essa massa, tá, gente? Ela já esfriou. Eu vou tirar essas beiradinhas que fica mais douradinha para deixar o acabamento do meu bolo no pote melhor, para ficar uma massa bem clarinha, tá? Bem branquinha. Então, eu vou tirar aqui bem fininho, tá? Para não desperdiçar a massa. Vou fazer isso nas laterais, no topinho e na base do meu bolo. Amados, e agora que eu já tirei, né, aquela parte mais douradinha da massa, olha que massa super fofinha, gente. Eu vou cortar minha massa ao meio e daí a gente vai começar a fazer os aros, tá? Pra gente colocar no bolo no pote. Gente, então aqui com as massas já preparadas, né, pra gente começar a cortar, eu tenho aqui um aro de alumínio, tá, de metal, e eu vou usar ele para fazer os cortes da minha massa. Tem esse maiorzinho, que é o que eu vou usar, e tem esse menorzinho aqui. Eu tô mostrando os dois para vocês, porque eu vou fazer os bolos nesse potinho de 140 ml, que é aquele bem pequenininho, tá? Se eu pegar esse aro menor, ele entra aqui, mas fica sobrando aqui umas beiradinhas. Então, a massa, ela vai ficar menor que o potinho. E daí, quando a gente coloca o recheio, pode ser que um recheio encontra com o outro e tampa a massa, né? Porque vai sobrar esse espacinho. E eu não gosto quando fica assim. Já esse outro aro aqui, gente, ele encaixa perfeitamente nessa dobrinha aqui, ó. Aí tem muita gente que vai pensar, Sabrina, mas vai ficar maior do que o potinho. Não, gente. A massa, ela vai descer aqui bem certinha com o potinho, bem estreitinho, né? Então, vai ficar bem à mostra, tá? Então, vai ficar aquela divisão de recheio, massa e recheio. E eu gosto de fazer dessa forma. E eu vou deixar pra vocês o diâmetro desse aro aqui que eu vou usar pra cortar a massa, tá? Então, eu vou pegar aqui minha primeira camada de massa. Vou usar o aro maior, tá, gente? Pra cortar essa massa.
E usando esse aro aqui, eu vou conseguir fazer 6 discos de massa. E eu vou usar um disquinho em cada bolinho, tá? E olha só como que fica bonitinho os discos de massa, gente. E essa massa, por mais que a gente faça ela pelo método espumoso, sem gordura, tá? Que é uma massa base feita como se fosse um pão de ló, né? Mas que vai leite. Ela é uma massa muito úmida, tá? Porque não vai gordura, mas vai uma quantidade de leite que já traz essa umidade para essa massa. E ela fica maravilhosa para esse tipo de bolinho. Então aqui eu tenho 6 discos de massa, vou fazer a mesma coisa aqui com a minha outra camada, então a gente vai conseguir fazer 12 bolinhos, tá? Com essa massa base que nós fizemos de 3 ovos. Ah, gente, com essas rebarbinhas que sobra aqui, vocês podem esfarelar, tá? E fazer bolos no pote também, ou fazer aquelas sobremesas festivas, tá? Que dá super certo. Amados, e agora com as massas já cortadas, tá? Eu vou mostrar pra vocês a consistência dos recheios e eles já esfriaram totalmente. Ficaram super cremosos e deliciosos também. Vou começar aqui pelo de brigadeiro, o brigadeiro de leite ninho, né? Que foi o primeiro que eu fiz. E olha só, gente, que brigadeiro lisinho, consistente e cremoso ao mesmo tempo. Olha isso daqui. Além disso, ele fica maravilhoso também. Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nosso segundo, né, recheio, que foi o brigadeiro de doce de leite. Olha só, gente, que maravilha também de recheio. Tem um sabor incrível, fica super cremoso e também é um recheio que vocês têm que fazer, que fica bom demais. Aqui eu tenho o doce de banana, tá? Que ele já ficou mais consistente, porque ele já descansou. Esse aqui já é o suficiente pra gente fazer os nossos 12 potinhos e também fica muito bom, gente. E agora eu vou colocar esses recheios, né, em uma manga de confeitar e começar a nossa montagem. Então, amados, chegou na melhor parte, né, que é a montagem do bolinho. Como eu falei, eu tô usando o pote de 140 ml e eu vou montar um aqui de pertinho com vocês. Então, primeiro eu vou colocar brigadeiro de leite ninho no fundo do meu copinho. E por cima do brigadeiro de leite ninho eu vou colocar doce de banana. Agora eu venho com uma camada de massa. E olha só, gente, como que fica perfeitinha a massa aqui em contato com o nosso potinho, tá? E aí eu vou apertando ela bem. Rego a massa com uma caldinha de água com açúcar, tá? Essa caldinha eu aqueci ela, derreti totalmente o açúcar. Gosto de usar essa caldinha aqui porque é uma caldinha neutra e tem uma validade muito boa, tá? De até 5 dias. Então, também, consequentemente, tem uma validade maior o meu bolinho. Mas você pode usar uma caldinha de leite com açúcar, leite com leite condensado, água com açúcar ou a caldinha da sua preferência, tá? E agora, para finalizar o bolinho, eu vou vir com o brigadeiro de doce de leite aqui no topo. E olha só, gente, que perfeição. Venho também agora para decoração com um pouquinho de doce de banana. E o nosso mini bolinho banoffee já está pronto, ele fica perfeito. Agora é só tampar e levar para gelar, né, gente? Para vender muito.
Amados, e prontinho, olha só que lindo que fica esse bolinho no pote, sabor banoffee, né? Doce de leite com ninho e banana, gente, fica maravilhoso. Mas agora, né, ainda tá faltando aqui o nosso adesivo. Eu vou colocar o adesivo aqui no topinho do bolinho e também nós vamos falar sobre precificação. Amados, e olha só que gracinha que ficaram esses bolinhos no pote, nesse potinho de 140 ml. E com o adesivo dá outra cara, né, aqui pro nosso bolinho, fica lindo demais, gente. E agora, é claro, né, eu vou mostrar para vocês o resultado, vou abrir um bolinho desse e também em seguida nós vamos falar sobre a precificação. Então, amados, como eu disse para vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre precificação, porque tem muita gente que me pergunta, né, sobre custos e também o preço que eu vendo os meus produtos aqui. Aqui eu tô com uma planilha de precificação feita pelo professor Eduardo Ordones. Ele é professor de contabilidade e essa planilha me ajuda muito. Inclusive aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o link para você adquirir essa planilha e também junto com a planilha você tem um mini curso de como incluir as informações na planilha para precificar certinho, né? Porque não basta só ter a planilha, a gente tem que saber também incluir as informações de forma correta. Então vamos lá. Aqui, gente, tem o cadastro, os cadastros, né, dos produtos. E aqui eu já cadastrei vários produtos, não só dessa receita, mas de outras também que eu já precifiquei, tá? E em seguida tem a ficha técnica, que são os ingredientes que eu usei na receita de hoje, as quantidades e o custo, né, de cada produto nessas quantidades respectivas que eu usei. Então, esse valor aqui, eles puxam, né, dessa base de dados que eu já preenchi anteriormente, beleza? Em seguida, gente, da ficha técnica, nós temos aqui as taxas de vendas, caso vocês trabalhem com máquina de cartão, venda em aplicativo, comissão de vendedor, né? Impostos, no meu caso, que eu sou Simples Nacional, não sou MEI, sou Simples Nacional, tenho imposto, eu já coloquei aqui. E em seguida tem os gastos fixos, os custos fixos, que tem muita gente que fica perdida nessa hora, né? Aqui eu incluí todos os nossos custos fixos, que deu esse valor total. E em seguida a planilha me mostra, né, duas formas de precificação, pelo markup e pelo markdown. Então aqui, gente, com 10% tem muita gente que pode achar que é uma baixa margem de lucro, porém a margem de contribuição tá 60%, tá, gente? Então por isso que aqui a gente tem a impressão que o lucro ele é muito baixo, mas não, tá? Aqui nessa margem de contribuição, que tá 60% e tá 5,86, aqui já tem incluso o meu salário, salário do meu esposo, aluguel, energia, todos aqueles custos fixos, tá? Inclusive a minha mão de obra dentro dessa margem de contribuição. Esse lucro aqui, ele é um lucro líquido, né? Aquele lucro que eu vou ter já depois de ter tirado todos os custos do meu produto, inclusive os custos indiretos. Então aqui tem custos diretos, custos indiretos, enfim, né? Como já mostrei para vocês para trás aí. Não vou entrar em detalhes, gente, porque eu já uso a planilha de precificação justamente porque eu tenho um pouco de dificuldade para fazer essas contas, tá? Então isso aqui facilita demais. Mas aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte: o meu preço de venda do meu bolinho no pote de 140 ml, que pesa em torno de 170 gramas, tá, de bolo, vai sair em torno de R$ 9,77. Você pode vender ele por R$10. Aqui no meu caso,
a gente também cobra à parte a taxa de entrega, que é R$ 4,50, tá? Então, esse aqui seria o valor com uma margem de lucro de 10%. Lembrando, mais uma vez, que a margem de contribuição tá 60%, tá? E aqui no Markdown, a gente sugere um preço de venda, por exemplo, Sabrina, eu acho R$ 9,77 ou R$ 10 muito caro, eu venderia no máximo por R$ 6, vamos colocar aqui R$ 6. Olha, aqui a margem de lucro está negativa, ou seja, você teria um prejuízo de 12%, quase 13%, se você vendesse ele a R$ 6, tá? Lembrando que não é apenas os insumos que a gente tem que considerar para precificar os produtos, nós temos que incluir também os nossos custos fixos, mão de obra, embalagem, e tudo isso, né, calculado certinho, chegaria nesse preço de venda aqui com uma margem de lucro assim, tá, gente? E eu espero que essa planilha e essas informações que eu passei para vocês tenham ajudado. Lembrando que aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações dos custos, né, dos insumos que eu gastei para fazer essa receita, tá? Só não coloquei os meus custos fixos, só deixei mesmo os custos diretos, que são os que vai na receita, para vocês terem uma noção aí de quanto gastaria para fazer a receita, tirando aí os outros custos, apenas custos fixos. E aqui na planilha eu mostrei todos os custos de uma forma geral, tá bom, gente? Então eu espero que tenha ajudado. Se você tiver interesse em adquirir essa planilha, tem um link aqui na descrição. Lembrando que junto com a planilha vocês vão receber uma aula completa, né? Um mini curso que o professor Eduardo explica passo a passo de como preencher a planilha, e aí já é uma mão na roda, né, gente? Ajuda demais, principalmente para quem tá começando e às vezes fica perdido na hora de precificar os produtos. Então, amados, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo desse bolinho maravilhoso, sabor banoffee. E caso vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo e também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos mais de 50 grupos lá no WhatsApp. São grupos, né, que tem muitas confeiteiras, padeiros, então a gente troca receita, dicas e a gente se ajuda ali nos grupos. Todos os links, gente, tanto do Instagram, tanto dos grupos, tá? Vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida e eu puder ajudar, podem deixar aqui nos comentários que nós vamos responder vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!